Bom dia a todos os ouvintes. Marcos Dantas, para a gente é surpreendente. É surpreendente porque significa menos ocupação, menos lazer, né? Menos educação às crianças aqui de Caicó. O projeto em Caicó é referência, de fato, para o bombeiro, para o estado todo. Na verdade, ele deveria estar sendo replicado. Eu acho que, para quem não sabe, o programa Bombeiro Mirim, ele é o programa social para crianças e adolescentes mais antigo do estado, né? Ele tem aí dezenas e dezenas de anos. Se não me engano, quase 30 anos. Que funciona aqui em Caicó. Que funciona em Caicó e também em Natal. Só que em Natal, por várias limitações, e aí a gente acredita que algumas limitações do comando, ele não expandiu como expandiu aqui em Caicó. Na verdade, Caicó é um caso de sucesso, né? Aqui, de modo pioneiro, atendeu meninas, né? Meninas. Até bem pouco tempo Natal não tinha meninas. Caicó, de modo pioneiro, também expandiu, ampliou a faixa etária também. Então, na verdade, a gente acredita que Caicó é exemplo, então tem que ser replicado, né? Então a gente não adapta casos para casos que não estão dando certo. A gente adapta os casos para casos de sucesso. Então, Caicó é caso de sucesso, eu acho que tem que ser replicado. Inclusive, o Bombeiro Mirim deveria estar em mais cidades. Um programa social com 30 anos, inclusive, é preciso avaliar, monitorar isso. A sociedade tem que monitorar isso. Se há 30 anos, ele não é nem mais um projeto, ele é um programa. A impressão que passa, se eu estiver equivocado, pode me corrigir, mas seria até bom que a própria instituição esclarecesse isso, é que o Bombeiro Mirim aqui em Caicó, ele funciona praticamente sem o apoio da instituição, né? E que o que seria uma vergonha, inclusive, né? Uma instituição querida, né? Acreditada pela população como os bombeiros, não dá apoio a um projeto como esse, que é um projeto social, seria uma de extrema tristeza, né, Dalcio? É verdade. Historicamente, né, a gente tem isso. O resultado, como o amigo percebeu, a percepção é essa. Se um programa está há 30 anos, inclusive com algumas destinações orçamentárias, que diferente numa lei orçamentária, você tem um projeto e tem um programa. Um programa é algo consolidado. E a gente vê uma expansão tão pequena, né, atingindo um número muito aquém de crianças que deveria atingir. Eu acho que a corporação deve pensar nisso. É importante entender o papel que os bombeiros exercem às crianças. Basta perguntar a uma criança qual a influência que um bombeiro exerce numa criança de 6, 8, 11, 12 anos. O que a gente fala para uma criança dessa, numa faixa etária dessa, tem um peso muito grande. É diferente até de um policial. As crianças têm no imaginário que o bombeiro é um super-herói. E às vezes as referências maternas até, são revistas quando vê um bombeiro falar sobre prevenção às drogas. Inclusive, eu falo muito sobre isso no Fórum de Segurança Pública, que eu acho que o PROERD, por exemplo, deveria ser deslocado ao bombeiro militar, como é em outros estados como o Ceará. Ceará, o bombeiro trabalha com inúmeros programas sociais. Inclusive, é tido como referência. Ele desloca. O papel que o bombeiro faz na segurança pública do Ceará, por exemplo, é esse, de trabalhar programas sociais com a criança para captar essas crianças com o peso, né, que o bombeiro tem ao falar com essas crianças, né? Ok, nós vamos nos aprofundar mais sobre esse assunto nos próximos dias, mas você está aqui hoje na condição de subcoordenador da Defesa Civil Estadual, visitando o Seridó. Qual é o objetivo de sua visita aqui na nossa região? A gente veio aqui, na verdade, dar prosseguimento a um trabalho de acompanhamento dos trabalhos que estão sendo realizados na barragem de Passagens Traíras. Eu acho que a população acompanhou através da SEMAR e através da captação de recursos, inclusive com o MDR, através da nossa Defesa Civil Estadual e da Secretaria Nacional de Defesa Civil, está sendo feito um trabalho de abertura do vertedouro, no popular, o sangradouro da barragem Passagens Traíras.
E é importante entender que a população deve entender que algumas coisas irão mudar na dinâmica do curso do Rio Seridó. E aí a gente veio também avaliar qual o impacto da abertura desse vertedouro para a população entender. A gente não vai ter mais barragem, então o rio vai seguir o curso normal dele. Inclusive, ele vai ocupar a área de inundação do leito normal do rio. E é natural que quando se faça alguma barragem a montante ou antes das casas, da área de ocupação, com tanto tempo de uma barragem, né, é natural que se construam em alguns lugares de leito de rio, ou então próximo à área de inundação. Então a gente veio mapear esse risco, e aí a gente vai levar aos nossos parceiros da UFRN para que estudem isso junto com a Defesa Civil de Natal, junto com a Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, para que a população possa ficar tranquila em relação à dinâmica agora do Rio do Seridó, que volta ao natural enquanto as obras estão sendo realizadas lá com a abertura do vertedouro da barragem Passagem Traíra. Quais são as principais preocupações da Defesa Civil com relação à abertura dessa fenda na parede? Na Política Nacional de Segurança de Barragens, que é a Lei 12.334/2010, é competência da Defesa Civil fazer esse monitoramento ajusante das barragens. Mapear, basicamente a gente vai mapear áreas de risco e a preocupação é risco de alagamento e inundação. Principalmente vésperas aí do nosso período chuvoso, que no caso o verão, mas é o nosso período chuvoso, então a preocupação da Defesa Civil é com as chuvas, né, com a possibilidade de inundação, alagamento. Óbvio que não é preciso que a população fique desesperada, apreensiva. A Defesa Civil, junto com a Defesa Civil Municipal, junto com a SEMAC, inclusive a pedido da Defesa Civil, encaminhou um plano de segurança da barragem para a abertura desse vertedouro. Então está sendo tudo feito de maneira mais organizada, mais legal possível, para que a gente não tenha nenhum problema com essa abertura. Porque toda a água que se acumularia na barragem, ela vai descer pelo Rio Seridó, não é isso? Isso. Ou seja, o curso natural do rio, né, vai seguir normalmente, né? A barragem há alguns anos está lá fazendo uma obstrução artificial do rio. Agora ele vai seguir o curso normal. E aí destacar que o trabalho da Defesa Civil de Caicó, né, que está integrada, para se entender, a coordenadoria estadual, ela coordena 155 defesas civis municipais, dentre elas a Defesa Civil Municipal de Caicó. Então é extremamente importante. A gente vai, inclusive, antes de fazer a visita, convidar a Defesa Civil aqui de Caicó para que, junto com a gente, que é quem vai monitorar de fato, o desastre acontece nas cidades. Então é extremamente importante fortalecer as defesas civis do município. Aqui no Rio Grande do Norte a gente tem 155 defesas civis municipais. Como o nosso Rio Seridó está muito obstruído, né, com algarobas, né, algumas construções irregulares, o inverno chegando, aumenta mais a preocupação da Defesa Civil? Exatamente. O assoreamento do rio, a questão da construção, a ocupação da área é a nossa maior preocupação. Por isso que a gente tem alguns convênios com o setor com o Departamento de Geologia da UFRN, com o CPRM, que é o Serviço de Geologia Nacional, para que ele faça esse trabalho topográfico, e aí, como você bem falou, para ver o que está obstruído, com essa nova dinâmica do rio, o que aumentou na área de inundação. Então, tudo isso a gente vai fazer o mapeamento, que vai iniciar agora com esse relatório fotográfico, mas, na verdade, a gente já vem acompanhando todos os debates em relação a essa abertura, desde dos primeiros projetos. E aí a gente, inclusive, recebeu o plano de segurança de barragens, que é o que dá subsídio para que o município comece a se programar e faça um plano de contingência. Porque o plano de contingências é a ferramenta formal para que o município se prepare para eventuais situações. Rota de fuga, hospitais, e possa planejar as ações, que é o que assim, a gente não teve em outros acidentes envolvendo barragens. Então, além das traíras, o ouvinte que até pergunta se vocês também vão vistoriar, por exemplo, o Itães. Quais são os outros locais que vocês irão vistoriar aqui em Caicó? A gente, ano passado,
teve uma parceria muito boa com o IGARNE, com o setor de segurança do IGARNE. A gente vistoriou mais de 100 barragens. Por exemplo, nessa missão agora, nós vistoriamos um açude em Luiz Gomes. Vamos monitorar agora, vamos vistoriar um açude agora em Carnaúba dos Dantas. E a expectativa é que, ao ser demandado pela Defesa Civil Municipal de Caicó, a gente venha, junto com o IGARNE, fazer as vistorias para que a população possa ficar segura, principalmente nesse período chuvoso. Hoje vocês trabalham com recursos financeiros vindo do governo federal para conter, por exemplo, essas situações? É uma percepção que a gente tem. Infelizmente, o governo federal bloqueou todas as contas de prevenção, todos os recursos aplicados para prevenção. Esse trabalho de vistoria, de monitoramento, é um trabalho preventivo. E, infelizmente, o governo federal não tem mais esse recurso. Então, o Estado faz por conta própria, junto com o IGARNE, junto com os municípios. A gente tem buscado alternativas a essa falta de recurso do governo federal para essa área preventiva, através do Banco do Nordeste, tentando acessar o FNE, através de linhas de crédito subsidiadas para os próprios empreendedores. É importante que se diga que, na Lei Nacional de Segurança de Barragens, a responsabilidade da manutenção é do empreendedor. Em alguns açudes públicos, o empreendedor é o próprio governo federal. No caso do Denox. Por exemplo, a gente tem Currais Novos, a gente tem aqui alguns açudes do governo federal, e é necessário que ele faça as adequações e que o Estado fiscalize para que ele se adeque. Uma das maiores obras hídricas hoje do nosso estado, com certeza, a barragem Oiticica, né? Qual é a atuação da Defesa Civil naquela barragem? A gente tem atuado no sentido de aumentar a resiliência daquela população, da população que vai ser impactada, né, com a inundação, né, da barragem lá de Oiticica. E é importante que a população de Caicó saiba a importância que a barragem de Oiticica tem para a segurança hídrica do município, inclusive com o programa de integração do São Francisco. Com o programa de integração do São Francisco e o término do Eixo Norte, que obra do governo federal de períodos anteriores, que é importante destacar que no momento está parada, e aí é um pleito da Defesa Civil Estadual que o governo federal retome as obras do Eixo Norte. O projeto de integração do Rio São Francisco, que inclusive vai ser coordenado pelo MDR, né, que agora tem agora vai ser ocupado por Rogério Marinho, né, que ele retome o Eixo Norte para que perenize o rio Piranhas, que vai abastecer lá Oiticica e vai trazer segurança hídrica. E aí, no português claro, significa dizer, com a conclusão do Eixo Norte, Programa de Integração de São Francisco, Caicó não vai ter problema mais de água. A população tem que se apoderar disso, e mais do que isso, como Potiguar vai assumir o Ministério do Desenvolvimento Regional... Que é onde estão as obras do São Francisco? Que é onde as obras do São Francisco está, então que seja cobrado por isso. Que o governo federal retome imediatamente o Eixo Norte do Programa de Integração de São Francisco, para que em Caicó a gente não tenha que abastecer por caminhão-pipa como abasteceu em anos anteriores. O secretário de Meio Ambiente aqui de Caicó, Emanuel Sabino, está aqui nos assistindo pelo Facebook e faz um comentário. Bom dia, só em termos de informação, o município de Caicó já tem um plano de contingência, foi entregue à Defesa Civil do Estado. O plano de contingência foi feito há quase 2 anos e entrega a todos os setores envolvidos. Ele aproveita e manda um abraço aí para todos vocês. Esse plano de contingência, no caso, quando ele está efetivado, ele ajuda o município a se preparar para se prevenir nessas situações? Isso. O plano de contingência para a segurança de barragem é a ferramenta, é o plano para que algo acontecendo de risco, de desastres, o município consiga agir conforme o planejado. Rotas de fuga,
qual a rede hospitalar que irá receber, onde ficarão os desalojados, onde ficarão abrigo. E aí enalteceu o trabalho da Defesa Civil de Caicó, que se emancipou, fez inclusive plano de contingência sem o plano de ação de emergências, que é a obrigação do empreendedor. Então a gente recebeu agora o plano de segurança de barragem. O que a gente vai fazer com o município de Caicó é atualizar esse plano de contingência, porque agora o engenheiro disse o que pode acontecer caso a gente tenha algum problema lá com a barragem. Tem pergunta aqui no nosso WhatsApp, bom dia. Marco Dantas, bom dia. Solicita aí, ver junto a esse cidadão aí da Defesa Civil, qual a possibilidade junto aí aos órgãos, ver o que é que pode fazer na bacia do Itães, porque é uma tristeza, é uma vergonha o que está acontecendo com esse açude, o abandono, né? É uma vegetação de todo tipo de árvore dentro dele. Um abraço aí para o subtenente Costa, né? Inclusive é seu colega bombeiro. E aí, Dalcio? É importante, inclusive aí, para informar inclusive a população. A ANA, a Agência Nacional de Águas, ela faz um relatório anual de como está a situação de todos os açudes do Brasil. E por incrível que pareça, tem açudes bem próximos às vezes a gente, que a gente não sabe, está lá no relatório de segurança de barragem. É só acessar no Google lá, colocar RSB, Relatório de Segurança de Barragem 2018, 2017. Vai ter lá uma planilha, só filtrar pelo município e vai ter lá todas as barragens. E aí, acessando esse RSB, o subtenente vai ver que inclusive o Itães é responsabilidade do governo federal. Então é triste que quando a gente discute segurança de barragens, o próprio governo federal, enquanto empreendedor, dono da barragem, não faça o papel que lhe cabe. Às vezes a gente vê Brumadinho, a gente vê outros acidentes, né, envolvendo desastre com barragens, e a gente vê muita responsabilização de empreendedores privados. Mas é preciso também a gente entender que existem empreendedores públicos, no caso o governo federal. Muitas barragens do Nenox, aqui a gente tem cerca de 40 barragens do governo federal, e é importante que o governo federal se responsabilize por essas barragens, e uma delas é o Itães. Eu me lembro que no ano passado foi feita uma limpeza já na parede do Itães, né? Inclusive com várias, coordenada aí, encabeçada pelo Comitê da Bacia Hidrográfica do Piancó Piranha Sul, com auxílio do governo do estado, prefeituras, acho que a própria ANA, né? Denox, o Exército, então já várias instituições se uniram e já realizaram uma limpeza na parede do Itães. Agora, é claro que isso é um trabalho que tem que ser constante, né? Essa preocupação tem que ser constante. Tanto que o nosso ouvinte aqui, o nosso amigo Rocha, mandar aquele abraço para ele, e também insiste nessa questão do Itães. É muito importante a vistoria do Itães, a parede, que é natural, quando o assunto passa, muito tempo seco, haver algum problema na parede, né? Então pode existir algum buraco, alguma coisa que vai fazer quando ele encher, como a terra está seca, e ter um desmoronamento, né? Essa preocupação da população é boa, né? É perfeita. Com um período de estiagem, a gente vai saindo aí de quase 8 anos de estiagem. É natural que os taludes, a crista, a gente começa a ter alguns problemas de percolação, formigueiros. A Defesa Civil, junto com a Defesa Civil Municipal, já se compromete inclusive a fazer a vistoria no açude de Itães. A gente sabe que essa é a hora correta de fazer as vistorias preventivas, já que o Itães está aí muito abaixo do seu volume morto. Então a gente já se compromete aqui com a Defesa Civil de Caicó em fazer a vistoria junto com a ANA e junto com o IGARNE. Hoje nós temos, inclusive, um caicoense, o Silva Alves, à frente também na Defesa Civil. Isso significa que a Defesa Civil vai estar mais presente aqui em Caicó, no Seridó? Exatamente. Com a vida do colega Silva Alves, a perspectiva é que a gente tenha uma interiorização da Defesa Civil. É para isso que ele está agora lá com a gente, lá na Defesa Civil Estadual. Em quais situações a gente pode acionar a Defesa Civil? A Defesa Civil, ela trabalha com o Código Brasileiro de Desastre, que aí tem dezenas de desastres. Por exemplo, a gente vai de incêndios florestais, a riscos em segurança de barragem, inundação, alagamento. Então, todas as situações de risco, a população pode acionar a Defesa Civil do município. A Defesa Civil Estadual está para apoiar e coordenar algumas ações junto com o município. Então é extremamente importante a população saber a importância da Defesa Civil, principalmente para áreas de risco, inundações, alagamentos. Por exemplo, a Defesa Civil
trata, o principal desastre que ela lida é a situação de estiagem seca. Pouca gente sabe, mas a seca é o nosso principal desastre aqui no estado. A seca ela desaloja, a seca ela causa problemas a longo prazo, embora não seja repentina, mas ela causa problemas como outros, como a inundação, alagamento ela traz. Ela causa problemas financeiros e a perspectiva, inclusive, da Defesa Civil é trabalhar alternativas para caminhão-pipa. Ninguém gosta de levar água por caminhão-pipa, que todo mundo sabe que é uma coisa temporária e, por que não dizer, uma solução, às vezes, até cruel com a população. A gente quer trabalhar medidas preventivas à seca, de convivência com ela, e aí é importante que o Ministério do Desenvolvimento Regional, por exemplo, apoie esses projetos da Defesa Civil Estadual, por exemplo, como perfuração de poços, de salinizadores. Então a Defesa Civil tem uma gama de riscos e desastres, e dentre eles a seca, por exemplo. Qual o telefone de contato que a gente possa acionar? A Defesa Civil Estadual ela pode ser acionada através de 3232-5155. 3232-5155. Se for uma demanda do município, vocês passam essa demanda para o município. Exato. Como o município já está por aqui e conhece melhor, mais do que ninguém, a situação, as áreas de risco, é importante que a população entre em contato com o município solicite o apoio da Defesa Civil Estadual. A Defesa Civil funciona como um Sistema Nacional de Defesa Civil. Você tem a Secretaria Nacional ligada ao Ministério do Desenvolvimento Regional, a Coordenadoria Estadual e as Defesas Civis Municipais. Ok, sucesso para vocês, obrigado pela sua participação. Registrar aqui a presença do nosso amigo Silva Alves, ele não quer falar hoje, deixa para depois, né? E do nosso amigo Osano que é também da Defesa Civil, e quando necessitar o espaço aqui vai estar sempre aberto, viu, Dauch? Eu agradeço. Marcos Dantas é um parceiro, um amigo da Defesa Civil, inclusive, é um amigo do Bombeiro, um amigo da Segurança Pública. Eu tive à frente da associação também, já estive outras vezes aqui pela associação, pelo Fórum de Segurança Pública, e a gente agradece muito o espaço, um espaço de utilidade pública, né? É importante. E sempre quando a gente vier por aqui, a gente, quando o espaço vai estar sempre aberto, que isso a gente comprova, a gente vai falar com a população do município.